mas talvez não conseguiram vir até aqui. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês que veio se aproximar de Deus para ouvir a palavra dele. Aplausos para o Senhor. Meu amado, viremos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus desce, desce para alguém. Nós somos muitos nesse lugar. Mas quando a palavra de Deus desce, às vezes pode descer somente para um. Quando a palavra de Deus desce, não vem para amaldiçoar, mas vem para abençoar cada um. Quando a palavra de Deus desce, não é para tirar a paz de alguém. Mas quando a palavra de Deus desce, também desce com paz, desce com tranquilidade, vem para libertar, vem para proteger. Talvez tem pessoas que foram acorrentadas por Satanás, mas a atitude de deixar a sua casa e vir à casa de Deus, as setas que Satanás arrumava para te atirar, não vai mais te tocar, meu amado. Porque você veio para chegar à casa de Deus. E a palavra de Deus vem nos guardar, vem nos libertar, e vem nos abençoar. Nós ouvimos muitas palavras entre o mundo, meu amado. Ouvimos palavras ruins. Ouvimos muitas palavras de parentes. Até mesmo essas palavras têm o poder de amaldiçoar. Há palavras que desceram sobre a sua vida, e muitos podem abençoar com essas palavras, mas dentro de seus corações tem palavras que desceram sobre a sua vida, meu amado. Muitos também podem te agradecer, mas dentro de seu coração há uma maldição. Deixa eu te dizer, irmão, quando Deus traz uma palavra sobre a vida, a palavra não vem para negatividade, mas vem para propositividade. Então a palavra de Deus, meu amado, vem para a vida de cada um, para abençoar-nos. Amém. Estamos lendo uma passagem da Bíblia. O tema de hoje: la bonne part ne serait point ôtée. A boa parte não será retirada. Amém. Amém. Verset 10. Estamos lendo Lucas capítulo 12, 10, versículo 38, versículo 38 até 42. Amém. Quem achou, por favor, pode ler para mim. 38 a 42. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, ocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária.
Maria escolheu a melhor de todas, ou a boa parte, e esta ninguém vai tomar dela, a qual ninguém irá tirar. Palavra de Deus. Amém. Tome seu assento. Meu amado, aqui a palavra nos mostra sobre duas mulheres. Onde uma delas se chamava Marta e outra Maria. A palavra nos diz: Jesus estava com seus discípulos. Enquanto eles caminhavam, chegaram numa certa cidade e se encontrou com uma mulher chamada Marta. Aquela mulher convidou Jesus para sua casa. Meu amado, aquela mulher tinha uma irmã chamada Maria. E a palavra nos diz que quando Maria viu Jesus, ela saiu e parou de fazer o que estava fazendo e veio se assentar aos pés de Jesus. Quando ela foi se assentar aos pés de Jesus, ela não foi ali à toa. Ela veio compreender que ao assentar-se aos pés de Jesus, ela veio com um propósito. Quando ela se sentou ali, ela ouvia as mensagens de Cristo. Enquanto Maria ouvia as palavras de Jesus, então Marta estava ocupada com seus trabalhos. A Bíblia nos diz que Maria estava fazendo antes as suas coisas. Marta estava fazendo as suas coisas. Então podemos dizer que Marta priorizava os trabalhos domésticos. Ao invés de priorizar a presença do Senhor que tinha entrado na sua casa, Marta estava estressada. E estava preocupada com os trabalhos que ela estava fazendo. Meu amado, pode ser, pode ser o seu caso. Às vezes também pode ser o seu caso. Talvez você já tenha aceitado Cristo, mas como você está distraído e você não está atento com a presença de Deus, você não saberá aquele que entrou na sua casa. Meu amado, Marta estava fazendo as suas coisas. E a palavra nos diz: Marta chegou no tempo de ir questionar Jesus. E ela perguntou: Senhor, como isso está te acontecendo? Em ver minha irmã, aos seus pés, em vez de vir me ajudar com os trabalhos domésticos. Então Marta, quando ela questionou Jesus sobre aquilo, a resposta que Marta queria era que Jesus expulsasse ela dos seus pés e continuasse ajudando Marta. Esse era o pensamento de Marta. Então Jesus disse a Marta: Marta, você está se matando à toa. Você está se cobrando à toa. Você está se matando tanto com o trabalho. Jesus disse: Maria escolheu a boa parte.
Bien-aimé, Marie a pris que elle comme moi malade. Meu amado, Maria escolheu a melhor parte. Parce que ça la moto mo susu. Porque há pessoas Azo prioriser o ezali mo sala na eboko. que estão priorizando seus próprios trabalhos. Azo prioriser ko sala o ezaba makambo ya ba bien matériel na Que eboko. está priorizando apenas os seus próprios bens materiais. Azo ko sala que nzambe azali bien-aimé. Mas ela está se esquecendo a suficiência de Deus. Pendant la semaine, Entre a semana, nzambe apesi biso toana 7 jours. nós temos 7 dias. Nzambe apesi yo 6 jours ya yo moko bien-aimé. Deus te deu 6 dias para si mesmo. Kobanda leli ti samedi. De segunda até sábado. Eza bandeko mosusu mosusu na kati ya eglise oyo na porte ya eglise otikali okoma yango te. Há muitos irmãos que não ao menos chegaram na porta da igreja. Banda oya dimanche na kati ya eglise bien-aimé. Desde domingo. Okoya oya susa mosusu ti dimanche. E você vem apenas no próximo domingo. Ozo priorize oyo ezali misala na yo. E você está priorizando apenas aquilo que é Me seu. bata mosusu ba dimanche yango mpe wana yo otia koyaka. Mas esses domingos que você deveria vir, Bien-aimé yo okomisi yango eza journée moko ya repos. você apenas o tornou um domingo de descanso. Dimanche omona un chrétien moko na nzambe. Domingo era para um cristão. Aza na santé malamu. Ele tem uma boa saúde. Alie na ye mpena meli na ye. Ele comeu e bebeu. Azobatela nzoto na ye zwa repos E bien-aimé. está priorizando apenas o seu descansar do seu corpo. Ayebi ke dimanche kala osokola bilamba na ngai. Ela sabe que domingo eu vou lavar as minhas roupas. Nakoprepare biloko na ngai afin ke eleli nakende mosala bien-aimé. Eu vou preparar as minhas coisas para que segunda eu vou trabalhar. Okosani ke nzambe apesi yo une semaine mobimba ya yo moko. E você se esqueceu que Deus deu toda semana para você Kaka mesmo. mpona kopesa nzambe jour moko ya dimanche. Mas apenas para dar um domingo para Deus. Bien-aimé ezosenga ta mosusu moto asimba telefone abenga alo se apwani ozomonana te. Parece que alguém precisa te cutucar para você ter que vir. Bien-aimé tobengani toaba na nzambe. Meu amado, nós somos chamados de filhos de Deus. Ntango yo ozoluka repos bien-aimé. Quando você procura um descanso, opemisa nzoto oyo. em descansar esse corpo. Bien-aimé nzoto oyo eza lokola carton. Esse corpo é igual um cartão, Como se fosse uma caixa. como se fosse uma caixa. Só que ezwi mai. Quando pega água, Ekopola bien-aimé. vai molhar, Ekopola bien-aimé. vai molhar. Nzoto oyo okoki kolengela yango ndenge yo olingi. Esse corpo pode ser usado de várias maneiras, como você Yeba quiser. yango ekotikala kopesa o jamais merci. Mas esse Amém. Ekotikala kopesa o jamais merci. nunca vai te agradecer. Eloko oyo nzambe aza nango besoin kati ya bokoyi na yo bien-aimé. Aquilo que Deus deseja sobre a sua vida Eza ami oyo eza kati na yo. é a alma que está dentro de você. Alors soki ami wana eza na nzala. Sobre se aquela alma está faminta, Ezokolia malamu te ndeko na ngai. se ela não está sendo bem alimentada, Nzambe oyo akela yo akosepela ata mokolo moko te. Deus não vai se agradar nada disso. Marti avandaki mpe na Yesu. Maria se assentou com Jesus. Ntango ye avandaki mpe na Yesu. Quando ela se assentou aos pés de Jesus, Akomprena ke esika navandi eza esika na ngai. ela compreendeu que ali era o lugar dela. Kidi kovanda mpe na Yesu. Quando nos assentamos aos pés de Jesus, Moto oyo abengami chrétien. aquele que é verdadeiramente um Aza cristão, mwana Nzambe. que é um filho de Deus, Afandi mpe na e Nzambe. sentou-se com ele, Oyo alobi ke ayamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. aquele que diz que convidou Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Eza na basini oyo azala nango. há os pequenos sinais que vão sendo mostrados. Sina liboso oyo wana avandi mpe na Yesu azalaka O nango. primeiro sinal, Azalaka na écoute. ela azalaka na écoute. ouve bem. Alors mwana Nzambe oyo aza na écoute. Um bom filho de Deus que ouve bem, ayokaka ebele. escuta muito Alobaka mingi e te. não fala muito. Parmi abana Nzambe. Entre os filhos de Deus, Parmi abasali ya Nzambe. entre os servos de Deus, Oyo penza aza na crainte ya Nzambe. aquele que realmente é uma crença no Soko Senhor, tali lolenge na e ye. você vê o seu maneira, Azalaka mutu akoloba mingi te. você não vê o Me azalaka mutu quanto akoyoka mingi. mas Amen. você vê que ela ouve muito. Amen. Esina mibale oyo mwana Nzambe alakisaka. O segundo sinal que o Filho de Deus Mwana mostra, Nzambe ya solo aza na esprit ya humilité. ela tem um espírito de humildade. Aza na esprit ya humilité bien-aimé. Ela tem um espírito de humildade. Etake mwana Nzambe. Filho de Deus, Esika azali alakisaka différence. onde ela está, ela mostra a diferença. Lolenge na ye ya koloba ezalaka ndenge mosusu. A maneira dela falar é diferente.
diferente. A maneira dela agir é diferente. O comportamento de um filho de Deus é diferente daqueles que estão no mundo. O verdadeiro filho de Deus, ela busca ter uma boa relação com Deus. O filho de Deus busca um bom relacionamento com o seu Deus. Nós apenas buscamos ter uma boa relação com os nossos conhecidos. Nós estamos apenas buscando boas relações com nossos maridos e nossas esposas. Às vezes o seu filho faz algo errado, mas você apenas quer priorizar o bom relacionamento. Mas você não busca esse bom relacionamento com Deus. Em que dia você buscará ter uma relação com esse Deus? Se hoje você busca ter uma boa relação com seu marido ou com sua esposa, não, eu não irei à igreja, porque eu tenho que cozinhar para o meu marido. Eu não irei à igreja, porque eu não cozinhei para os meus filhos. Eu não irei à igreja, porque ontem eu não cozinhei, mas hoje eu tenho que cozinhar. Quando você fala essas coisas, será que você tem ciência disso? Você não está construindo a sua casa. Você não está construindo a sua casa. As coisas que você está fazendo abaixo do sol, e você não está buscando uma boa relação com Deus. Será que você terá uma boa relação com Ele quando você morrer? Ou se talvez você já tenha morrido e você não tem mais o que fazer, porque Deus já lhe deu muito tempo no mundo. Ele te deu tempo para se arrepender quando você pecava. Mas nós hoje em dia, nós estamos dizendo que estamos pecando e amanhã iremos nos perdoar. Amanhã Deus me perdoará. Eu não irei à igreja, mas amanhã eu irei. Meu amado, para onde estamos indo? Nós não estamos mais tendo tempo. Não há mais tempo. Acabou o tempo de irem te empurrar, nós devemos orar. Não há mais tempo de orar abaixo do sol. Nós começamos a nos acostumar em ouvir que o mundo vai acabar, mas o mundo não está acabando. Quando éramos pequenos, estavam falando para nós que o mundo acabaria em tal data. Eu tinha uma amizade e nós estávamos conversando. Talvez a gente não venha engravidar. O mundo vai acabar em tal data. Talvez a gente não venha casar e engravidar. Há pessoas que têm essa concepção em dizer que o mundo vai acabar em tal data, mas o mundo não acabou. Deixa eu te dizer, meu amado, nós não temos mais tempo abaixo do sol. Se você é um filho de Deus, você ouve a palavra dos filhos, você compreenderá que não há mais tempo de ouvir apenas palavras de prosperidade. Não está mais havendo palavras de bênçãos. Nós não temos mais tempo a perder abaixo do sol. Jesus está à porta. Mesmo que a gente não esteja vendo Ele, os sinais estão se mostrando no mundo. Nós estamos vendo os sinais que estão acontecendo. Tem um país
onde o nome do Senhor não está mais sendo mencionado. Quando eu sento e penso nisso, eu estou me perguntando: tenha compaixão de nós, Jesus. Se o Senhor vir, que o Senhor venha lentamente e com paz. Meu amado, se você tem aquela preocupação de orar junto com a situação. Aleluia. Amém. Meu amado, há momentos que o nome do Senhor não está mais sendo mencionado. Se alguém tem que mencionar o Senhor, ela tem que se esconder. Mas nós temos nós temos a oportunidade de mencionar o nome de Jesus livremente. Meu amado, que te impede de servir a esse Deus? Será que nós não estamos compreendendo que esse corpo é apenas uma caixa? Será que nós não estamos entendendo que esse corpo é apenas pó? Se você lembrar de quando nasceu, as pessoas começavam a te dizer que esse corpo é apenas pó, é apenas terra. Meu amado, Maria se assentou com Jesus e ouviu a palavra dele, e ouvia sempre as palavras dele, porque compreendeu que ele era o Filho de Deus, e ela deveria continuar ouvindo a ele. Então o Filho de Deus é realmente um Filho de Deus cristão. Perdoe-me, meu amado. Entre nós, quem é realmente filho de Satanás? Se um filho de Satanás está presente, que levante a mão. E quem realmente é um filho de Deus, que levante a sua mão. Você perceberá que aqui não há filhos de Satanás. E nós todos sendo filhos de Deus. Um filho de Deus real, verdadeiro, ele deve se agradar em ouvir a palavra dele. Enquanto ela não ouve a palavra de Deus, então ela não terá paz. Um filho de Deus não pode fazer muitos dias sem ouvir a palavra de seu pai. Nós estamos vendo até palavras sendo pregadas em redes sociais. Mas quando você chega um momento de vê-las, você apenas desliza. Quando você vê essas palavras, você apenas desliza. Mas quando você há vídeos engraçados, você pode voltar para esse vídeo 1001 vezes. Mas onde a palavra de Deus há para edificar a sua vida, você apenas desliza e deixa de fora. Você está apenas fixando os seus olhos em coisas passageiras. Meu amado, onde estão os filhos de Deus? O mundo está buscando os filhos de Deus. Parece que não temos mais diferença entre o cristão e o pagão. Há maneiras que até mesmo um pagão pode pregar nos cristãos. Então o pagão até mesmo diz: até eu oro. Você que ora, porque não há mais diferença entre nós. Não existe uma diferença entre as pessoas do mundo e aqueles que estão na igreja. O que você está esperando? Você está esperando amanhã que talvez você possa morrer? E quando você morrer, o que você vai receber? Se abaixo do céu você não construiu um bom relacionamento com Deus, se você não construir uma casa aqui abaixo do céu, você construirá no céu. A casa que você viverá no céu, antes
você deve construí-lo abaixo do sol. C'est que relation wana yo te kuta wana nzambe fozala nango awa na A relação que você quer se encontrar com Deus no céu, primeiro você deve buscar ela aqui Okokende embaixo. kobandela ngo na lola te fozala nango na Não nzela. vai começar no céu, vai começar aqui na terra primeiro. Bible ezoba na ngai. A palavra nos diz: Yesu abandaki kotambola na bayekoli, azalaki na bayekoli na ye. Jesus tinha os seus discípulos. Bible ebi Yesu azalaki na nzala makasi. E a Bíblia nos conta que Jesus estava com fome. Eya na verset Matthieu 21, Está em Mateus 21, 18, 19. 18 até 19. Bible ebi ntango Yesu azotambola, A palavra nos diz sobre quando Jesus caminhava, amonaki nzete moko ya fi. ele viu uma figueira. Amen. Mwana nzambe aza awa. O Filho de Deus está aqui. Epi na maboko makasi. Levantando suas mãos. Amonaki nzete moko ya fi. Ele viu uma árvore de figos. Yesu alobi, Jesus disse: tia napusana na mata na nzete wana. deixe-me me aproximar dessa árvore, Nakuka mwa mbuma wana ya fi. em ter pelo menos uma fruta daquele figo, Nalia ata moke koyiko olobiminenga mwana. e comer um pouco para que a fome possa ser saciada. Bible elobi, A palavra nos diz: Yesu apusani na nzete wana. Jesus se aproximou daquela árvore. Nzete wana ezalaki kitoko mielele. Aquela árvore era bela, Ezalaki ya makasa kitoko. era realmente bela. Bao bayeki nzete afi bayeki nzete wana ezalaka toujours makasa Aqueles que kitoko. conhecem árvores de figo realmente sabem que ela é bela. Yesu ntango apusani pene wana, Quando Jesus se aproximou, atai na nzete wana, amoni ata fruit moko te ya kolia na nzete ele wana. não viu nenhum fruto que ele pudesse consumir. Bible ezoba na ngai ye. A palavra nos diz: Yesu amodiswaki nzete wana, amodi nzete wana. Jesus amaldiçoou aquela árvore. Alobi nzete oyo ezoki mpe mabele pamba. Jesus disse que aquela árvore está ocupando a terra à toa, Omwe balongo nango bakata ngo batimola ngo babwaka ngo na zamba. que possa ser cortada e jogada, Parce que bandaki kokipe espace ya pamba. porque estava apenas ocupando espaço inútil, Esika ebota mbuma, onde deveria haver frutos. yango ebandaki kobota mbuma te. Não havia nenhum, Mais ebandaki kakoya kitoko. mas apenas era bela. Adefa biso bato nde toza boye. E isso pode se espelhar em nós também. Bileme nzambe asala o bien. Meu amado, Deus te fez de modo belo. Nzambe asala o kitoko. Deus te fez de modo belo. Kasi na kati na yo. Mas dentro de você, Eske nzela nzambe eza na kati. será que a presença de Deus está ali? Oh Deus. Será que dentro de você, Na kitoko nzambe em apesa toda a yo. beleza que Deus lhe fez, Nzambe apesa o taya bien. em que Deus te deu uma boa altura, Nzoto abie nzambe apamboli yo. em que Deus te abençoou com um Eske corpo, na kati ya nzoto wana nzela nzambe ezali. mas dentro desse corpo, será que há a luz de Deus? Ntango otambolaka tozotambola tozosepela. Naza kitoko. Enquanto nós andamos e nos alegramos com a nossa beleza, Naza kitoko lokola nalati lipapa na ngai nalati elamba na ngai naomona naza kitoko bien. nós vemos as nossas roupas e conhecemos que somos belos. Kitoko wana ozomisepelisa yo moko. E a sua própria beleza te alegra. Ozosepela ke nalati bien lelo nazoki tata nabini kitoko ndeko E na você ngai. reconhece isso ao olhar para o espelho. Eske na kati na yo Mas dentro de você, intérêt ya nzambe na kati ezali. será que a beleza de Deus dentro de você? Na kati na yo kuba nzambe aza na bénéfice moko na kati na Dentro yo. de você, será que Deus tem espaço? Po nzambe wana asepela na yo. Porque esse Deus se agrada de ti. Tozokende wapi bien. Para onde nós estamos indo? Si mokolo nini tokokomprendre ke biso toza bana nzambe. Até que em que dia nós iremos reconhecer que nós somos filhos de Deus? Tosika kobengama bana nzambe na minoko bien. Que possamos parar de ser chamados de filhos de Deus apenas da boca para fora. Tosika kobengama bana nzambe ya Kongo. Que possamos parar de ser chamados de filhos de Deus apenas pelo nome. Tozala na bakritera bana nzambe ya solo. Mas que possamos ter realmente atitudes que mostram que somos filhos de Deus. Totémoigner nzambe na biso ya solo na se na Que moli. possamos testemunhar o nosso Deus abaixo do sol. Alefa nzambe akoma koyoka soni mpona ndeko mpona biso bien. Porque senão Deus terá vergonha de nós. Nzambe akoma koyoka soni mpona biso. Porque senão Deus terá vergonha. É um filho de Deus. Ntango supe aloba akomba Jésus nde naza bope na teyaka. Talvez ela testemunhe o nome de Jesus através das pregações. Me makambo na nga nasalaka ezopesa nzambe lokumu te. Mas o comportamento dele não glorifica o nome dele. Lolenge na ngai eza epa ya identité oyo nga nazoporte te bien. Será que o nosso modo de agir se compara com a nossa identidade? Sikoyo tokobengaka batémoin nzambe na nini? Então como seremos chamados de testemunhas de Deus? Tokobengaka bana nzambe na nini? Como seremos chamados
de testemunhas de Deus, fazendo coisas que não agradam o coração dele. Estamos apenas priorizando nossas próprias coisas. E nós estamos deixando de priorizar Deus até mesmo em um dia. Nós estamos vendo coisas que agradam apenas a nós. Nós estamos tendo tempo de ver coisas que apenas nos alegram. Talvez alguém coloque algo para ver para tirar o estresse. Se ela está com raiva, ela vê algo. Deixe-me te dizer, meu amado, o estresse não vai ser tirado através das redes sociais. A paz não virá até ti se você não tem aquele que é o Deus da paz. Se Deus não te dá paz, você receberá paz. Você não receberá paz de outro lugar. Porque no caminho de Deus, a doença será curada. Quando você está no caminho de Deus e pede algo a Ele, o Senhor se compadecerá de ti e te entregará. Quando você pede a Deus para protegê-lo, Deus irá te proteger. Meu amado, se Deus está com você, quem será contra? Se Deus... Se Deus te dar as costas, o que será de ti? Busque uma relação com Deus. Busque uma relação com Deus. Enquanto os filhos de Deus estão pregando, eles estão fazendo o seu dever. Eles estão fazendo a missão que lhes foi ordenada, que é para a pregação, para que os filhos de Deus guardem os seus corações. Porque para que ele entenda que esse mundo é passageiro e deve arrumar a si mesmo o seu dia, porque amanhã virá o Pai. Mas o seu ir até o Pai, quando você morrer, se o Senhor te der uma relação com esse Deus, você tem uma certeza que você tem uma boa relação com esse Deus. A palavra nos diz em Ageu, capítulo 1, versículo 2 até o 4. O Senhor nos diz: você não estão vendo a minha casa? E onde há muitos dor e sofrimento. Mas aquela casa que Deus está nos questionando nesse livro, qual é essa casa? É a alma que Deus necessita, que está dentro de nós. Deus está querendo que essa alma vá para Ele. Ele quer que essa alma não passe fome. Para o filho de Deus ouvir a palavra dele. Faz muito tempo que você não ouve. Nós não iremos alimentar o nosso espírito com comidas físicas, mas com aquilo que nós ouvimos. Isso é o que alimenta a nossa alma. Meu amado, busquemos ter uma boa relação com Deus. Vamos buscar firmemente uma relação com Deus. Marta se estressava com seus próprios deveres. A palavra nos diz que Jesus não impediu Marta de fazer os seus deveres. É bom nós cumprirmos os nossos trabalhos e deveres.
Porque enquanto nós temos esse corpo, nós buscaremos comida, nós buscaremos água, nós buscaremos vestir. Deus não impediu o trabalho. Mas aquilo que Marta fazia é que ela esqueceu de priorizar a presença do seu Deus. Nós devemos, se há ricos abaixo do céu, também há ricos lá no céu. A pobreza não pertence aos filhos de Deus. Mas enquanto fazemos os nossos deveres, que nós também possamos priorizar a Deus. Que possamos dar um pouco do nosso tempo para Deus. Nós possamos buscar uma boa comunhão com Deus. Que a gente não possa apenas ser empurrado para ir à igreja. Que não possamos apenas ser cristãos que são cobrados e empurrados. Tudo que estamos vendo hoje. Eu começo a ver as coisas apenas como passageiras. Porque a realidade que nós estamos vivendo, nós começamos a compreender que tudo é passageiro. Quando você ao menos vê alguém que você era próximo. Eu estava com a minha mãe dentro de casa. Eu estava ali com meu esposo. E como a minha mãe já estava adoecida, e a doença dela não era terminal, nós soubemos que a nossa mãe tinha algo na perna. E ela dormia ali no quarto. Eu fui lá perguntar ao pai dela: mãe, será que eu posso te pegar um bolinho de chuva? E ela rejeitou. E eu perguntei a ela por que ela não iria comer. E a Solange, uma ajudante dela, ela não tinha ido. Ela disse que ela não estava com vontade de comer. Às vezes vou querer ir no banheiro. E eu não quero que você se canse por mim. Eu disse: você pode comer que eu vou te ajudar. A Solange não vai vir hoje porque é o dia de descanso dela. Então ela pediu um monte de bolinho de chuva e eu fui trazer até ela. Então, diante dos meus olhos ela comeu. Eu saí e fui me assentar na sala com meu esposo. E uma voz me dizia para que eu fosse lá de novo. A filha dela não levou ela até o hospital. Porque as pessoas sabiam que ela estava com uma dor na perna. E muitos vão pensar que aquela doença era uma doença de dentro e que era terminal. Meu amado, as realidades que nós vivemos abaixo do sol, se você compreende que outros anango, même maman botio, asa capable de botika o bota mi kakalelo me atikio. Se você não compreende que a sua mãe que te deu a própria vida pode perder a dela, a pandemia pegou muitos de surpresa. Mas a palavra nos diz: no fim, não haverá mais a palavra de Deus. Você tanto esperava em ouvir a palavra de Deus. Não, eu ainda sou jovem. Não, eu ainda sou forte. Não, eu ainda vou priorizar o meu corpo. Eu não vou cobrar meu corpo para ir até a igreja. Eu trabalhei muito entre a semana.
Hoje eu estou cansado e não vou orar. Bien-aimé, Meu amado, temps est à susciter. não há mais tempo. Eu estou pregando a vocês, cada um dos irmãos. Arrume-se, Parce que temps est à susciter. porque não há mais tempo. Jesus já está à porta. Mas que a sua esposa não possa te impedir de orar. Você pode estar bem com o seu marido, mas que o seu marido não possa te impedir de ir até a Deus. Um bom marido, uma boa esposa, é onde os juntos seguiam até o caminho de Deus. Porque amanhã os dois se encontrarão no céu. Será que você se agrada de hoje o seu marido está caminhando e amanhã ele ir ao inferno? Se você deixa com que o seu marido vá por um caminho ruim, talvez isso mostre que você não ama realmente ele. Se você deixa a sua mulher andar por caminhos ruins e ir para o inferno amanhã, talvez você não ame ela verdadeiramente. Quando você vê que seus filhos não buscam aquilo que é de Deus, talvez o seu filho não queira nem saber mais da igreja, e você vive em paz com isso. Para onde se acabará a vida daquele seu filho? Vamos pregar a palavra para os nossos próprios filhos. Temos que dizer que o amanhã não é certeza. O filho deve saber que nós somos passageiros desse mundo. O mundo também vai passar. Não há ninguém que viverá eternamente aqui. Ele vai passar, meu irmão. Mas o verdadeiro filho de Deus, se agradando do seu irmão, para que ele também entre no reino com você. Se alegre em ver o seu irmão no caminho de Deus junto com você. Um bom amigo que está junto com você. Chame ele, convide ele para o caminho de Deus. Faça com que ele aceite a Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse, a palavra vem nos pregando sobre o amor. Se você ama o seu irmão, será que você permitirá com que ele vá ao inferno? Será que você deixa os planos ruins e você nem liga para isso? Quando você deixa o irmão onde ele não está buscando o caminho da salvação, não há diferença entre aqueles que estão fazendo planos para matar alguém, porque será morto na hora quando virem matar. Mas aquele que irá ao inferno, ela ficará eternamente. Onde está a diferença? E depois amanhã você irá dizer que você ama aquela pessoa. Meu amado, nós possamos parar de perder tempo. É bom nós trabalharmos. É bom nós vestirmos. É bom nós bebermos. Mas que não possamos esquecer, tudo que nós estamos fazendo vai passar. A mãe que te deu a vida vai passar. O pai que te guardou vai passar. E por que você não ia passar junto? Nós não temos mais outro caminho. Esse é o destino de todos. Deixe de perder tempo. Onde você se assenta junto do seu irmão. Onde vocês apenas perdem tempo. Que vocês possam ver até mesmo uma pequena palavra. Há coisas que também são ditas nas redes sociais que podem edificar. Olha aquilo que
está sendo pregado para as pessoas. Ouça também. Aconselhos nas redes sociais que também são bons. São redes sociais, mas nem sempre tem apenas coisas fúteis. Mas há coisas que nós vemos que não possa te fazer abandonar o Senhor. Um filho de Deus, eu não sei se é a possibilidade de um filho de Deus ter uma semana em que não pega a palavra dele. Nós não vemos a Deus encarnado, mas encontramos Ele na Bíblia. Quando você não lê a palavra dele e você se deixa levar pelo cansaço e dorme, a sua alma e o seu espírito têm fome. Elas querem se alimentar, mas você não tem dado tempo de alimentar elas. E você está apenas priorizando o corpo que é feito de pó. Você apenas está priorizando o corpo que é cheio de pó. Se ontem você não comeu bem, você vai se estressar até cozinhar algo. Imagine seu espírito. Imagine seu espírito. Quando você vai alimentar ele? Que possamos trazer os nossos pensamentos ao Senhor. Que possamos voltar ao Senhor e saber que nós iremos passar. A palavra nos diz que a alma grita. Nós não iremos alimentar ela com coisas físicas, mas iremos alimentar com a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, então nosso espírito começará a ser fortalecido. Quando estamos lendo a palavra de Deus, Deus se agrada em ver o espírito se enchendo. Para onde nós estamos indo? Onde um filho de Deus se assenta em casa domingo. Você vê televisão por um bom tempo. Então vai fazer as suas coisas. Amanhã Deus vai te questionar e o que você vai responder a Ele. Meu amado, todos nós somos cristãos. Não tem ninguém que venha empurrar o outro de ir à igreja. De que modo eu vou impulsionar ele de ir até a igreja? Porque eu quero te bajular, te impulsionar de ir até a igreja comigo. Quando eu te impulsiono, não é porque você vai me pagar alguma coisa. Você não vai me pagar nada. Mas o amor de Deus, em que Jesus nos mostrou na cruz, eu sei que você é meu irmão. Nós somos do mesmo corpo. E eu não vou querer que meu irmão morra em pecado. Eu não vou querer que meu irmão morra em pecado. Então sempre que nós impulsionamos é para que a sua alma se achegue até a Deus. É para que a sua alma seja salva. Jesus perguntava: quem eu enviarei a esse mundo? Então Jesus morreu por nós na cruz. Mas os filhos dele foram enviados para que a palavra continuasse a ser pregada, para que eles não se perdessem.
Então, se nós vemos na palavra que os discípulos de Deus pregavam dia e noite. Quando nós nos encontramos, eu te pergunto, por que você não foi na igreja? Você está bem? Você não foi até a igreja, por quê? Eu faço isso pelo reino. Eu faço isso pelo reino para que você amanhã esteja conosco lá. Amém. Amém. Que nós possamos parar de perder o nosso tempo. Nós não temos mais tempo. Jesus está à porta. O que eu quero dizer aos nossos irmãos: busque uma relação com Deus. Firme uma relação com Deus. Você pode firmar relacionamento com as pessoas, mas não se esqueça do seu Deus, porque Ele também deseja estar contigo. Eu sei que